Olá, galera da ST64, né? A gente está aqui para fazer uma aula com vocês da NR13. A NR13 vai falar sobre caldeiras e vasos de pressão. É uma NR que, antes de falar da NR, essa aula aqui ela é referente ao dia 1º de abril, né? Eu vou postar mais aulas até o dia 10, para vocês ficarem em dia com a matéria. Então, essa aula é referente ao dia 1º de abril. E a gente vai começar o estudo da NR13, né? A NR13 ela fala sobre vasos de pressão, caldeira e tubulações. Mas o escopo do nosso curso, nós não vamos falar nem de caldeiras e nem de tubulações. Vamos ficar adstrito aí na questão dos vasos de pressão, porque a gente entende que é uma NR muito extensa e vocês tendo conhecimento um pouco da questão de vasos de pressão, muita coisa vai aplicar para as tubulações e para as caldeiras. Então, é uma NR assim que a empresa tem que contratar um profissional habilitado, né, para poder tomar conta dos vasos de pressão da empresa. Então, a segurança do trabalho, o contato com essa NR é mais para conhecimento, saber como funciona o vaso, saber que um vaso de pressão ele possui fluidos, vários tipos de fluido, classificações, entender o que é um vaso de pressão, né? Quando chegar num local de trabalho, você bater o olho assim numa estrutura, no equipamento, entender que aquilo ali se trata de um vaso de pressão, né? Então é importante para conhecimento, para debate, né? Entender como funciona um vaso de pressão. Então essa aula de hoje, nós vamos falar um pouco da introdução da NR13, né? Da sua abrangência, na questão da sua abrangência, das exposições gerais, deixa eu ver aqui, do conteúdo do par, né, e sobre os vasos de pressão. Então, esse é o escopo da nossa aula de hoje. Então, o que a NR13 estabelece? Os requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural das caldeiras, vasos de pressão e tubulação. Então, ela pede requisitos mínimos, né? Ela poderia pedir mais. Então, e ela está preocupada muito com a integridade da estrutura, porque se é um vaso de pressão, né? Um excesso de pressão, você pode romper uma parede de um vaso, provocar um derramamento, uma projeção de inflamável, né? De combustível. Então, é importante esse cuidado com a estrutura do vaso de pressão, né? E quais são esses cuidados? Com o que, né? É com os aspectos relacionados à instalação do vaso de pressão, à inspeção, operação, manutenção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, todo vaso de pressão, quando for instalar em algum local, tem que ver se é aberto, local fechado, tem os requisitos para a instalação, tem que ser seguidos, né? Inspeção, né? Qual inspeção que vai ser feita, quais tipos de inspeção, como que ela vai ser feita, né? Tem emissão de relatórios? Bom, e manutenção? A manutenção é feita seguro? Tem acesso aos locais para fazer a manutenção? Então, tudo isso, a gestão da NR13, ela visa tanto a integridade do vaso de pressão, com relação também a esses aspectos relacionados à instalação, à inspeção, à operação e à manutenção. Então, em uma observação importante, o empregador é o responsável pela adoção das medidas determinadas nessa NR. Então, o responsável é o empregador, mas o empregador ele vai ter a figura dos seus prepostos, né? Ele vai passar a responsabilidade para um profissional legalmente habilitado, que entende de caldeiras. Então, alguém vai representar o empregador nessa aí, né? Então, a NR ela deve ser aplicada em quais equipamentos? Então, a NR13 ela traz um escopo, o que está incluído no rol de vasos de pressão, né? Então, vamos lá. Ela traz um rol de A a F. Todos os equipamentos são enquadrados como caldeiras. Então, na parte que fala sobre caldeira, tem lá os requisitos lá do 13.4.1.1, que fala o que é uma caldeira. Então, tudo que é caldeira está incluso no escopo da NR13. Vasos de pressão, né, cujo o PV, né, o P vezes V, seja superior a 8. O que é o P? O P é a pressão máxima, né, de operação. Ela é medida em kPa.
e V é volume. Então, pressão vezes volume, se der 8 kPa para cima, que é quilograma pascal para cima, é considerado um vaso de pressão. Então, se você verificou lá na plaquinha do vaso lá, se ele tiver uma pressão, o resultado da pressão e o volume for acima de 8 kPa, ele é um vaso de pressão. Então, caldeiras e, primeiramente, a questão da pressão. O terceiro aspecto é a questão com relação ao fluido. Vários vasos de pressão, dentro do vaso de pressão ele tem um fluido, pode ser água, pode ser vapor, pode ser um produto inflamável, produto químico, produto corrosivo, então depende do que tem lá. Então, ele fala que todo fluido, todo vaso de pressão que contenha fluido de classe A, independente do PV, do volume, da pressão, se for classe A, ele será considerado o vaso de pressão. Depois a gente vai ver a questão dos fluidos mais para frente, mas só adiantando aqui, o fluido de classe A é um fluido inflamável. Então, pode ser o tamanho do vaso que for. Se tiver lá dentro um fluido inflamável, ele, independente da pressão e o volume, ele é considerado um vaso de pressão. Os recipientes móveis, com PV superior a 8 ou com fluido da classe A. Então, tranquilo. Isso aí já é superior a 8, então com fluido classe A, ainda melhor ainda, né? E também ela engloba também as tubulações, sistemas de tubulação interligados a caldeiras ou vasos de pressão que contenha fluidos de classe A e B. Então, qualquer tubulação que alimenta o vaso de pressão com fluido de classe A e classe B, o fluido de classe A é inflamáveis e o fluido de classe B são os combustíveis. Tem um pouco de diferença aí com relação ao ponto de fulgor. E só uma observação aqui, 100 kPa equivale a 1 bar. Nós estamos falando lá de 8 kPa já é vaso de pressão. 100 kPa é 1 bar. E quanto vale 1 bar? É 1,01,97 kg/força por centímetro quadrado. Então seria mais ou menos você colocar uma pressão em cima de 1 kg em cima de 1 centímetro quadrado. Isso aí seria 1 bar, que é igual a 100 kPa. Tranquilo? Bom, equipamentos submetidos às inspeções previstas em códigos e normas nacionais e internacionais, dispensado do cumprimento dos demais requisitos. Então, nós falamos agora dos equipamentos que estão dentro do escopo da NR13, que são considerados vasos de pressão, que são considerados caldeiras ou tubulações que necessitam de uma gestão. Agora a gente vai falar um pouco dos equipamentos que não são considerados nem vasos de pressão nem caldeira. Tá? Então, os recipientes transportáveis, vasos de pressão destinados ao transporte de produtos, reservatórios portáteis de ar comprimido e extintores de incêndio não são considerados, vasos de pressão. Então, você viu um extintor de incêndio, algum equipamento, algum cilindro transportando ar comprimido, não é um vaso de pressão. É lógico que nós temos que considerar a questão da pressão. Vaso de pressão, que é integrante do pacote de máquina de fluido rotativo, também não é. Os dutos, que são as tubulações pequenas, fornos e serpentina para troca térmica, o forno e serpentina é muito utilizado nos vestiários. Os tanques e recipientes para armazenamento e estocagem de fluidos estão enquadrados na norma. Vasos de pressão com diâmetro interno inferior a 150 milímetros, fluidos de classe B, C e D, nós vimos lá que se for classe A é vaso de pressão. Os trocadores de calor, também não é vaso de pressão. Os geradores de vapor não é considerado vaso de pressão. Tubos de sistema de instrumentação com diâmetro nominal a 12,7 milímetros, são as tubulações com diâmetro menor de 12,7 também não é a tubulação que está dentro do escopo da NR13. E as tubulações de rede pública de tratamento e distribuição de água, gás, esgoto também, elas não são consideradas como vasos de pressão. Tranquilo? Tá, então vamos falar um pouco das disposições gerais. A NR13, ela traz a questão do risco grave e iminente, que é
RGI. Aliás, várias normas vão trazer a questão do risco grave iminente, né? Então, ela fala o seguinte, que o risco grave iminente é todo aquele risco que vai gerar uma lesão grave e iminente, né, grave à integridade física do trabalhador. Então, se tiver qualquer tipo de equipamento, acessório do vaso de pressão, ou sem ele, um dispositivo de segurança que possa provocar um acidente grave, né, gravíssimo, constitui condição de risco grave e iminente. E ela cita, né, o que é, né, considerado risco grave iminente na norma. Então, a primeira coisa é você operar um vaso de pressão sem um dispositivo de segurança ajustado com a pressão de abertura igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível, a PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, P de pressão, M de máximo, A de T de trabalho e A de admissível. Então, todo vaso de pressão vai ter uma pressão máxima. Então, você tem que ajustar essa pressão de abertura da válvula abaixo dessa pressão máxima, né? Então, se você ajustar ela, tem que ajustar acima, né? Se ajustar igual ou inferior, aí essa válvula não vai abrir. É uma condição que não pode acontecer. Então, essa válvula, quando atingir a pressão máxima de trabalho, ela tem que abrir, ela tem que aliviar a pressão. Então, ela deve ser ajustada igual ou inferior à pressão máxima de trabalho. Vamos supor que a pressão máxima de trabalho seja aí de 100 kPa. Então, eu tenho que ajustar essa pressão máxima de trabalho aí, né, ou 100 ou um pouco abaixo de 100. Né? Então, se o dispositivo de segurança estiver ajustado a mais de 100, por exemplo, esse vaso pode sofrer uma ruptura, uma explosão, né? Pode provocar um acidente grave. Então, a primeira coisa é a questão da válvula de pressão. Então, já é uma questão que o técnico de segurança pode estar verificando se a pressão está de acordo com a pressão regulada, se ela está de acordo com a pressão máxima permitida para aquele vaso de pressão. O bloqueio, né, inadvertido de dispositivos de segurança, de caldeiras ou vasos de pressão, né, o bloqueio intencional ou sem a devida justificativa técnica, né, normas ou procedimento, a pessoa chega lá e tira simplesmente esse bloqueio, né, de segurança, e o vaso de repente trabalha sem uma válvula, sem uma sinalização. Isso aí é condição de grave e iminente risco. Outra condição de grave e iminente risco é a ausência de dispositivo operacional de controle do nível de água de uma caldeira, né? Todo mundo sabe que uma caldeira ela gera vapor, né? Então ela tem um nível de água. Então tem que ter um dispositivo que controla. Se não tiver esse dispositivo na caldeira, isso é considerado grave e iminente risco. Operação de caldeira para o trabalhador não capacitado, né? Se tiver alguém lá que não tem capacitação, é para parar a caldeira na hora, porque exigência, isso é uma condição de grave e iminente risco, né? Outra coisa, o pH. Aqui está falando que todo equipamento deve ser gestionado, ter uma gestão através do profissional habilitado. É aquele engenheiro, né, que exerce a profissão de engenheiro, que conhece o projeto e construção, que acompanha a operação e a manutenção, a inspeção e supervisiona as caldeiras e vasos de pressão. Então, como falei anteriormente, a NR13 ela tem uma pessoa, um profissional legalmente habilitado que vai controlar essa gestão, essa estrutura, essa questão do grave e iminente risco. Essa responsabilidade é toda do PH, que é o profissional legalmente habilitado. E outra questão aqui, né, é você autorizar a operação do equipamento, né, com deterioração atestada por meio de recomendação de sua retirada de operação. Então, se tem um vaso de pressão ou uma caldeira que ela tem um atestado que ela não pode funcionar e funciona, então isso aí é uma situação de grave e iminente risco, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos projetos de alteração e reparo. Toda caldeira que for elaborar fazer um reparo, uma manutenção mais significativa, ela tem que ter o PAR. O PAR é o projeto de alteração e reparo.
E o que diz, a norma diz sobre o par, né? Que ele deve ser concebido ou aprovado pelo PH, que é o profissional habilitado, determinar quais materiais, procedimentos, execução, controle de qualidade e a qualificação do pessoal que vai fazer essa alteração desse projeto e divulgar para os empregados, né, envolvidos nesse estabelecimento quais foram as modificações que foram trazidas por esse projeto, né? Lembrando que todas as intervenções que exijam mandrilhamento, soldagem em partes que operem sob pressão, deve ser objeto de exame, teste ou controle de qualidade. Se for fazer uma solda ou lixar, alguma coisa assim, um vaso de pressão, pode ocorrer o risco de você romper a estrutura do vaso. Então é importante que essas operações tenham um acompanhamento. Tranquilo? Outra coisa, o sistema de controle de segurança das caldeiras dos vasos de pressão deve ser submetido à manutenção preventiva e preditiva, né? Não existe vaso de manutenção, vaso de pressão que não tem uma manutenção preventiva e preditiva. E o empregador deve comunicar ao Ministério do Trabalho e ao sindicato, né, da categoria profissional, se tiver vazamento, incêndio ou explosão, ou outras situações a seguir. Por exemplo, além de vazamento, ou incêndio ou explosão, todo trabalhador que falecer, ocorreu uma morte no vaso de pressão, tem que ser comunicado. Acidentes que implicaram necessidade de internação hospitalar tem que ser informado a esses órgãos aí, e algum evento de grande proporção, né? Então a norma não deixa claro que é esse evento de grande proporção, mas eu entendo que pode ser desde uma grande instalação de um vaso de pressão, ou vários vasos de pressão, ou outro evento catastrófico, né? Esses eventos têm que ser comunicados ao órgão regional, né? E a comunicação deve ser enviada até o 2º dia útil após a ocorrência. Aí tem que constar todos os dados lá do empregador, a descrição da ocorrência, o nome, a função, as vítimas, né? O procedimento de investigação que foi adotado, cópia do último relatório, da inspeção, né? E a CAT também. Então, qualquer evento no vaso de pressão tem que ter uma informação, né, formalizada para esses órgãos. Tranquilo? A gente vai encerrar essa aula aqui, depois a gente vai falar sobre os vasos de pressão.